Começando mais um episódio do Papinho Tech. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, tem episódio inédito onde eu trago convidados aqui interessantes, especiais e gostosos aqui pra gente trocar uma ideia maravilhosa. E de quinta-feira, às quintas-feiras, eu tenho feito aí Papinhos Tech solo, onde, cara, eu pego algum assunto assim que eu tiro da minha cabeça e eu falo lá. Então, 2 episódios por semana, acompanha aí. Se você quer apoiar, cara, você gosta do trampo que eu tô fazendo aqui, né? Porque já tô fazendo, já tem mais de 2 anos essa brincadeira aqui, eu curto. Você pode virar membro no canal, você paga R$ 5 e você já apoia, porque eu vou gostar de saber que você apoia, tá ligado? Vai ser da hora, velho. Hoje eu trouxe um cara aqui, ele já veio aqui outra vez, mas tem figurinhas aí que a gente tem que, no álbum, que a gente tem que ter repetida, que vale muito, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre concurso público, nós vamos falar sobre pós-graduação, mequetrefe e outras coisas também com uma pessoa aí que é, eu acho que minimamente desequilibrada, né? Que é o Brunão. E aí, Bruno? Minimamente não, 100%. 100%. Neurodivergente comprovado. Com laudo e tudo? Não, o laudo eu ainda não peguei, não, mas com o psiquiatra já falou, ele já comentou. Nunca precisei do laudo. Pô, cara. Velho, falar um negócio pra você, velho. Eu te conheço fora das câmeras, assim, minimamente também, né? Sim. A gente já se conhece há bastante tempo. Você já foi meu professor num lugar aí. Respeita. Só que eu acho que você é muito revoltado demais publicamente na sua rede social, cara. Você não acha, não? É um pouco, e assim, eu não vou te falar que é um personagem que eu faço. Lógico que eu tenho a consciência e a percepção de que aquilo configura um certo personagem, mas aquela é a forma que a minha cabeça funciona. Entendi. É naquele jeito e naquela velocidade. Tanto que eu acelero meu vídeo sempre no 1.4. Porque eu falo muito devagar, mas a minha cabeça é frenética. Então, quando eu tô lá frenetizando a cabeça, eu abro a câmera e eu saio escaralhando, sabe? Aí saem aquelas coisas. Então, aquilo é um dos momentos da minha vida e é como a minha cabeça funciona, é naquele ritmo, sempre fazendo os links bizarros. Os links bizarros, claro que tem uma questão de fazer um clickbait, mas é porque, de fato, a minha cabeça faz esse link. Uhum. De fato, quando você olha alguém falando para usar camisinha, eu vou associar proteção, segurança da informação, porque a cabeça vai naturalmente para isso, eu não controlo. Então, aí eu utilizo essa técnica para construção de conteúdo e tudo mais. Analogias diferenciadas, né? Eu diria. Sim, bizarras. Porque você não vai facilmente chegar numa aula de computação e um professor na frente lá e falar assim, olha só, proteção é igual usar camisinha. Vai ser, eu acho que um pouco raro de você encontrar esse tipo de coisa. Sim, e não cabe no local, né? Tipo, o meio acadêmico, ele prescinde de uma certa formalidadezinha que... Outros ambientes a gente tem uma liberdade maior, porque tem a questão da hierarquia também. Se vira zoeira demais, você perde o fluxo do negócio. Perde. Eu já tive essa discussão interna, sabia? De falar assim, cara, será que eu tô perdendo a mão demais? Porque você quer fazer uma graça ali pra, tipo, pra não ser um negócio chato, né? Então envolve ali bastante didática, técnica ali e tal. Só que se você faz graça demais, aí o aluno, ele não entende e aí você perde o controle, cara, sobre a turma. Sim. O próprio aluno não gosta que você seja, tipo, o amigão da galerinha, tá ligado? Sim. Você tem que pensar sempre no ser humano, né? Porque aí, pensando no ser humano, você vai entender. Porque cada grupo de pessoas se comporta de um jeito, e sala de aula tem uma dinâmica específica de sala de aula que é muito própria, que você não encontra em outros lugares. Então, ser professor deve ser difícil. O trabalho que você fez e faz é bizarro. É, difícil mesmo, cara. Mas aí a solução é fazer EAD, né, cara? Porque daí o EAD é o seguinte, eu consigo ganhar muito dinheiro e não dar aula pra ninguém, né? Porque eu não tô dando aula, eu tô gravando vídeo. É igual um youtuber, né?
Você acha isso também, não? Putz, grila. Qual que é a sua opinião, Brunão, sobre o EAD brasileiro? Eu acho que o EAD não é formação, sabe? Eu acho que o EAD, e não é porque é a distância, mas o modelo que foi implementado é um modelo que é apenas conteudista. Então você não consegue meio que diferenciar uma qualidade de ensino real, porque você não tem um ambiente de ensino, você vai ter a disponibilização de conteúdo. Então a única coisa que eu percebo que você consegue diferenciar entre universidades que têm EAD é a qualidade do conteúdo, porque o resto você não tem tudo aquilo que faz a construção do conhecimento, porque o conhecimento não vem só do conteúdo. Se viesse, bastava trancar você numa biblioteca e dar comida aí por alguns anos, que depois você ia sair PhD. E não funciona assim. Eu sou de uma linha de pensamento na educação, que a educação ela é construída, a linha do construtivismo. Então, tudo precisa de uma construção, e essa construção ela vai ter diversas ferramentas. O EAD, eu vejo ele só como uma ferramenta que pode ser útil para uma formação, mas vai precisar de pessoas, vai precisar de estrutura, você vai precisar de todo um ecossistema, porque também é importante a gente sair um pouco daquele ambiente de casa. O ambiente universitário é um ambiente que, vamos dizer assim, quase neutro, e aquilo ajuda você a mexer um pouco as ideias. Você não está com o seu cachorro, o seu filho, ou sua mãe gritando no seu ouvido, barulho em casa. Então eu acho importante para a construção do conhecimento tudo isso, porque senão não é conhecimento, é só informação, você só está consumindo informação. Informação tem a porra do ChatGPT. Pra quem não manja aí, o construtivismo ele vem de um peão, velho, que chama Jean Piaget. É antigo pra cacete, assim, a ideia, né? Mas que no fim é o aprendizado, e até hoje a galera usa isso, de, tipo, estuda essa parada e tal, que é você aprender através da construção. O mais famoso atualmente é o maker, né? Você fazer com as suas próprias mãos ali e tal, né? Cultura maker, né? É uma evolução do construtivismo, mas tem a ver com você aplicar, né? Então não ser só o conteúdo ali, mas você aplicar e construir alguma coisa, né? Só para interessante que eu percebi isso estudando para concurso, que a necessidade da aplicação. Estudando para concurso, você percebe que o que você vai fazer ali no final do dia é a prova. Mas aí, quando eu fui estudar focado em programação, eu já tinha um mindset de estudo e eu consegui perceber que o estudo ele não é só algo passivo que você recebe. O estudo, mesmo na construção, ele precisa da prática. Então, muitas das vezes eu falo, se tem que estudar, o pessoal entende que é só ler livro. Não, é praticar. É praticar, ter experiência de vida com aquilo. De alguma forma. Qual forma? Não sei. Que seja fazendo página da web para padaria que tem nas suas regiões. Você tem que ter algum tipo de experiência e sair um pouquinho daquela estrutura quadradinha. Não vai ser fazendo Pokédex que você chega lá, sabe? Mas sim, a Pokédex é um passo, faz parte. Ela ajuda, né? Não resolve, né? Mas é igual o professor de educação básica, né, cara? Você fala assim, puta, mas por onde que eu vou usar essa merda aí? Quantas vezes a gente já não falou isso ou já ouviu? Porque justamente faltou esse link com o mundo real, entendeu? Fala assim, ó, esse negócio aqui e tal. Então, se o professor vai lá, ele faz uma experiência, ele traz uma aplicação, ó, você vai usar isso aqui em tal situação e deixa o negócio mais legal e aplicado, aí você tem uma facilidade de gravar aquela informação. Aí eu aprender. Porque aprender é diferente de entender. Que é o que o EAD estraga, na minha visão. Que é o quê? Você vai lá velho, depois eu vou entrar nesse assunto aí também, porque foi até muito por conta disso que eu entrei na Linux Chips, falando mal da plataforma. E aí, qual que é a ideia, né? Se você pega lá um puta de um estúdio cinematográfico, aí você coloca lá uma pessoa bonitinha, tem toda a estrutura para você fazer um vídeo bonito. Com uma retórica adequada. Iluminação, não sei o quê, show, microfone, beleza, show de bola. Aí o cara tem até didática e tal. Só que daí o que vai acontecer? Você vai assistir a pessoa codar ali ou fazer qualquer coisa, aí você vai falar assim, entendi. Você entendeu. Mas desliga o vídeo e vai lá e faz, cara.
Aí você não faz. Logo, você entendeu, mas você não aprendeu. E É aí não igual adianta nada. quando é a teoria quando muda de avião para carro no problema da física, eu já não sei mais fazer o exercício, né? Se tiver o avião voando a sei lá quantos quilômetros, eu sei, mas o carro mudou para carro, já não sei mais. Eu sei fazer só com maçã. Com laranja aí já fica difícil. Aí já cara. ferrou. Porque você tá falando aí, né, trazendo para Linux Chips, foi isso. Conversando com o Jefferson, falou assim, cara, você fala aí, né, e ele já falou isso publicamente, então, você fala aí o tempo inteiro, nós somos a reevolução da educação. Fala assim, mas o que você faz é a mesma bosta que todo mundo, cara. Tipo, você tem uma plataforma ruim de vídeo. Sim. A diferença dos outros pra você é que tem você dando aula, mais nada. A qualidade dos profissionais. Aí, 15 dias depois, ele, mas e aí, o que a gente vai fazer? Aí foi, aí por isso que lançou a mesa, aí tem muito a ver por conta disso, assim, né? Uma plataforma diferente. Não resolve tudo, mas já dá um passo legal. Eu fui o primeiro externo a olhar a mesa, eu fui a primeira pessoa externa da Linux Chips a ter acesso à mesa. Tem um negócio diferente, né? Pesada, mas é bom. A mesa, nossa, é da hora. O Jeff conseguiu entender, né? Conseguiu entender que a educação você precisa de um ambiente. Ele constrói ali um ambiente digital que se aproxima ao máximo que uma plataforma pode te dar para você construir um ambiente de educação, um ambiente de ensino, um ambiente de aprendizado. Então eu achei muito foda quando eu vi isso. E assim, eu sou um crítico ferrenho a essas pós-graduações aí que o pessoal começou a abrir, né? Inclusive eu arrumei confusão aí com uns influenciadorzinhos de merda aí e tal, mas eu não, cara, esse povo não faço a menor questão de ter perto também. Inclusive algumas pessoas eu até tinha certa consideração e depois de alguns episódios eu falei assim, mano, some da minha vida, tá ligado? Mas que é o que, velho? É você usar, porque é aí onde estraga o EAD. Que eu tô fazendo todo um preâmbulo aqui pra gente entrar no concurso, que o concurso também envolve EAD de certa forma, né? Sim. De você estudar e tal. O cara pega um curso, por que existe o nome curso livre? Que é uma categoria de curso no Brasil. Que daí você faz o que você quiser, é livre. Sim, é porque se tiver gente pra comprar, ali te olhando. Então, né? Você faz do jeito que você quiser e beleza, cara, entendeu? Aí, só que qual que é o infeliz? Ele olha e fala assim, não, eu tô ganhando pouco. Como é que eu faço pra ganhar mais? Isso é foda. Se eu melhorar o meu produto, ninguém vai comprar mais porque é um curso, uma bosta, né? Então, e se eu colocar um diplominha no final de uma Unifeses, que vai falar assim, você tem pós. Aí, ao invés de eu cobrar R$500 no meu curso livre, eu cobro 25 mil. E aí eu falo que você tem pós-graduação depois. Olha que beleza. É nojento. E agora tem pós-graduação que tá vendendo pós de te ensinar a fazer pós. Um determinado... A minha visão é a seguinte, um determinado rapaz aí, de muito sucesso, esse tem muito sucesso, esse rapaz aí. Ele começou a recrutar alguns aí que se cegaram pelo faz-me rir, sabe que tá ligado? A mentoria de 18 mil desse rapaz de sucesso, o pessoal não conseguia muito emprego nessa mentoria, não. Eu tenho relatos de gente interna que me falou. Tenso. Então, aí parou de vender, né? Aí o que ele falou? Deixa eu vender pós, né? Pegar uns tontos aí e tal. Aí pra vender, o que ele fez, né? Pegou uns famosinhos, né? Sim. Pôs pro lado dele, aí estão ganhando dinheiro. Beleza, cara. Só que, tipo assim... E vamos enganar os professores pra comprar direito de imagem. Isso, exatamente. Teve... Enfim, cara. Cada um faz o que quiser, né? Mas... Aí o legal é... mas fulano tá lagas. Então, se demonstrou uma pessoa vendável, né? É simplesmente isso. Sim. E outra, Brunão, eu tenho... vou te fazer uma pergunta. Eu tenho ou não tenho direito de ter a minha opinião sobre qualquer coisa?
Teoricamente, a gente vive numa democracia, certo? Tem, Onde mas eu tenho calma lá, liberdade de Monark. expressão. Calma lá, Monark. Calma lá, Monark. Não é assim, não. Pô, entendeu? Então, assim, eu tenho todo o direito de achar ruim qualquer coisa. E se Sim. você não acha ruim, é problema seu. E é isso, tá ligado? Aí eu falei mal, aí os doutorzinhos sem direito, sem diploma, aí vieram falar: ai, você tá com inveja. Você não tem o título de Java Champion. Você não é Google Developer Expert porque você não tem conteúdo relevante. Nossa, eu quase não durmo de noite de inveja, cara, desses pessoal. Tem um pessoal que fala essas coisas. Eu sei até quem que você tá falando. É tudo inveja. Ah, bom. Porque assim, até o ponto de, tipo... cara, eles estão fazendo o trampo deles lá, mas a partir do momento que eles começam a enganar as pessoas com coisa que eu mexo, aí eu me senti no direito de falar assim, mano, deixa eu falar pra essa galera que eles estão sendo enganados, tá ligado? E o fato do curso ser bom é pior ainda. É pior ainda. Porque aí ele é bom pra quê? Porque assim, uma coisa é uma pós-graduação séria. Você vai estudar, é um curso universitário de você sabe que eu já fiz cunho uma acadêmico. Já com TCC e tive nota no TCC, eu fiz uma pós. Quando na época que pós valia alguma coisa, 2013, eu fiz uma pós em marketing estratégico e administração de pequenas empresas, MBA. Que isso, Bruno? Presencial. Na época foi do caralho, sabe por quê? Porque como foi presencial, e lá você tinha vários tipos de pessoas. Tinha gente que acabou de sair da faculdade, tinha um cara da Vale, que a Vale estava pagando para ele fazer a pós, o cara já com anos e anos para conseguir um cargo de direção. Então você tinha vários profissionais de várias áreas distintas, e aquilo trazia um caldo de cultura para a sala de aula, que era muito boa a troca, a experiência e tudo mais. Aí valia a pena, sabe? É o que eu falo. Pós de 10, 15 anos pra trás, vale a pena. Hoje em dia, velho. Hoje em dia eu tô fazendo uma dessas de 50 conto por mês só pra ganhar progressão no serviço. Pode crer. Supostamente eu tenho pessoas da minha família que já fizeram isso também. Todo mundo a única coisa que esse negócio serve é pra isso. É pra você jogar o jogo. Porque pra aprender de verdade... diploma, né? Esse é a definição de comprar diploma, né, cara? Mas assim, eu falo até, por exemplo, eu fiz uma da USP, aquela USP Exalc lá. Fezes puríssima. Nossa, que com 100% de pureza. Nossa. Eu diria vinheteiro. Cara, então, porque é exatamente a mesma coisa. Você, tipo assim, o formato é o seguinte, Bruno. É uma aula por semana. Sim. De 3 horas de duração, ao vivo. Onde fica uma múmia, um professor mumificado, do lado de uma televisão, assim. Aí é aquilo, num estúdio bonitinho e tal, passando slide, 3 horas passando slide. Putz, grila. E aí você faz uma provinha depois que um macaco prego consegue fazer. As provas são idiotas, eu imaginava que pelo fato de ser USP Exalc, pelo menos a cobrança ia ser a mesma que eles cobram no mestrado, que eles cobram no doutorado. Porque, por exemplo, eu como servidor da UFMG, eu sei que as pós-graduações que tem lá, os professores cobram. Mesmo sendo pago a especialização, o professor cobra no mesmo nível, sabe? Não tem essa conversa. Eu imaginava que a USP Exalc cobrasse pelo menos nesse nível. Não cobra nada. É para você pagar lá, é uns 500 pau por mês que você paga. E aí você vai ter o diploma da USP pra você mostrar pra vovó, entendeu? Vovó, eu fiz na USP. O que você aprendeu? Nada, mas eu tenho. Nada. Tem um diploma da Aí USP. Depois a única coisa... Só que você tem que fazer TCC. TCC tem. Isso é importante. Entendeu? Menos mal. Então tá um pontinho acima dessas outras de R$50. Você tem que escrever uma monografia lá no padrão de um artigo.
científico do lá e artigo tal. científico. Já precisei fazer um saco, isso é um saco, tem que escrever essas coisas. Você fez mestrado, né? Você sabe como é que é escrever esses negócios. É um saco. É Mas é bom, triste. cara. Faz parte do crescimento acadêmico, Te entendeu? ensina a Isso que estudar eu de não verdade, entendo. né? A pessoa quer fazer pós, mas não quer que seja difícil. Ela quer fazer uma pós, mas não tem que ter TCC. É pós-graduação, mas não tem que ter nada de acadêmico. Eu não consigo Não, entender, cara, qual não que é a dá, lógica, não entendeu? dá. Assim, mesmo que no mercado a cobrança é totalmente distinta, a academia é o que te dá a base de conhecimento. Então, aquela base ela é fundamental, sabe? Mesmo que ela é fundamental. Eu sou contra não fazer faculdade. E se você não quer, não faz então, entendeu? Se você falar assim, não, a pós-graduação não ensina nada pro mercado. Então, beleza, então não faz, tá ligado? Não Tem tenta, muita tipo, gente mudar o muito bagulho foda que não pro que tem. você quer. Ué, vai fazer outra coisa, fazer certificação, vai pro inferno, né? Mas não enche o saco, sei lá, cara. Agora, todo EAD é ruim? Porque, assim, trazendo pro seu lado aí de concurso público, tem muita gente que vende, tem muitos aí que você jogar no Google, você vai ter 200 empresas aí de treinamento de concurso público, é tudo EAD. Sim, Isso eu aí não é chamo útil ou isso. não? Eu não chamo isso de EAD, porque quando eu falo EAD, eu gosto de ser muito preciso, eu estou falando de uma formação normalmente superior ou de pós-graduação, uma formação é, regida pelo MEC para ensinar a pessoa. Os outros eu chamo de curso livre, então cursinho eu chamo de curso livre, mas sim, é um ensino à distância. Só que tem uma questão, Gus. Por que o cursinho para concurso funciona, com muitas aspas, e após não funciona? Porque você tem que passar na prova. Uhum. Só vai selecionar o melhor. Então a dinâmica é a mesma. Se Negócio de você bota certificação de é, TI, assim, tem que passar é na a mesma prova. dinâmica de você tem que passar na prova. Você tem que. E a prova vai ser uma prova filha da puta. Vai ser uma prova filha da puta. Parte de português, parte de direito, vai cobrar essas porra toda. Tabela verdade que você viu na primeira aula da faculdade lá de matemática e de lógica. Tabela verdade, argumentos, conjuntos. Dependendo, você vai ter que calcular volume, aquela matemática básica, uns planos cartesianos, cai essas coisas e cai pesado, porque você não lembra, você não está estudando isso todo dia. Então, é aquela coisa, o cursinho, ele não faz você passar, você não vai passar por conta de um cursinho, você vai passar por conta das 5.000 questões que você resolveu antes de ver seu nome no diário oficial, porque é mais ou menos isso, quando você vê, você tem que fazer questão pra caramba, muita questão, e a questão, a gente faz uma associação com a programação, que é o praticar, né? Na programação, quando você está criando código, quando você está debugando alguma coisa, você está praticando. No concurso, a prática, ela vem através do quê? Fazer redação e fazer questão. Redação, porque você vai ter cargo que vai pedir redação, que vai pedir um tanto de coisa, e é um saco. Você tem que saber escrever bem, tem que ter o português bom, você tem que saber ter argumento para falar, porque vai ser corrigida aquela redação, e não vai ser corrigida só por IA, não. Não vai ser corrigida só por IA, não. E eu falo isso porque a minha mulher, ela trabalha numa banca de concurso, então ela sabe como Ó, que funciona o negócio. São professores contratados que vão e corrigem, é tudo, não tem essa, o negócio é sério, porque é tudo que é muito oficial, concurso é uma coisa oficial, sai no diário oficial, você tem a chancela do governo, tudo pode dar muito problema, então você não pode ficar pegando jeitinho para fazer essas uhum. coisas, sabe? Mas os cursinhos costumam ser bem interessantes, sim. Hoje em dia tá mais fácil se ser bom, porque antigamente, para você ser bom, você precisava de um professor muito bom para fazer um material bom. Hoje em dia não, hoje em dia você consegue material muito bom em qualquer canto. Pergunta pro ChatGPT, ele te faz aí uma apostila excelente que você vai passar no concurso e estudar por ela. Lógico, com muitas aspas, viu, gente? Aqui é importante eu falar que eu falo de uma forma solta, mas muitas aspas para isso é só retórica, uma forma de retórica. Mas sim, a IA ela consegue te dar um conteúdo de qualidade que vai fazer você passar, porque o que faz você passar não é o cursinho, não é o conteúdo, é você.
A sua disputa é só com você, sabe? Você não disputa nem com o cara que tá do seu lado, porque você tem uma vaga. Ou você faz o suficiente para conseguir ou não. É igual aquele desafio de subir a corda. Ou você sobe ou você não sobe. Você aguenta subir? Eu não aguento. Cara. Só que daí aí é onde entra assim algumas coisas, né, que eu queria ver com você, que tem experiência nisso e tal. Primeiro, por que você acha que, vamos colocar dessa forma, não é mainstream você fazer concurso, cara? Por que ninguém fala sobre... Você não vê influenciadores tech falando pra você fazer concurso, por exemplo? Ou tem duas coisas. É porque a área da TI ela ainda é uma área que possui uma remuneração e uma vastidão assim de tipo de trabalho que ainda é bem interessante em relação a outras áreas, sabe? Então você tem isso. Por exemplo, eu trabalhando como dev para fora, eu faço muito mais do que eu recebo como servidor público, sabe? Fazendo qualquer coisa por fora, e não precisa ser para fora exterior, não. Mesmo se eu fizer no Brasil, eu consigo tirar mais dinheiro do que no serviço público. Mas o serviço público você tem a tal da estabilidade. Então, o fato da carreira do dev, da TI, ser uma carreira relativamente boa, tem esse fator. Agora, tem um fator, Gus, que o pessoal não fala muito, que é o perfil do cara da TI. Qual que é o perfil que eu enxergo? Isso, gente, vocês podem vir me xingar nos comentários, falar tudo achismo. É achismo, mas é um achismo que tem mais de 15 anos de observação. Certo. É um achismo que... Mais de 15 não, mais de 10... Mais de 15, 14 anos de observação. É assim, a pessoa da TI é aquele típico nerd que é ruim de conversa, que não é aquele vendedor da Chili Beans, aquele promoter de balada, não é a pessoa que tem aquele garçom papo. Do Outback. Não é o garçom do Outback, que são profissões que você precisa ser pra frente, conversar, tudo mais. Então, isso já deixa a pessoa mais fechada, mais introjetada ali. Tem um outro perfil também, uma outra característica que eu percebo. A pessoa da TI, ela gosta de estudar só aquilo que ela gosta. Ela não quer estudar outras coisas fora daquilo. E isso eu percebo muito na TI. Enquanto você vai ver na engenharia, o cara não gosta de estudar cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os cálculos todos. Mas ele estuda. Mas o perfil do cara da TI é um perfil um pouco específico. Você não encontra o mesmo perfil em outra área. Que é um nerd meio esquisito, meio inteligente, mas para algumas coisas, que não tem uma visão social da vida, do mundo, então é limitado também na capacidade de aprimorar os olhares. Então isso não vira uma opção clara, porque ela vai olhar e vai falar: para que eu vou gastar tempo, para que eu vou gastar neurônio estudando coisa que eu não quero saber para passar num concurso? Eu faço mais grana por fora, sabe? Só que aí esqueceu de falar que a gente tem níveis de concurso. Você tem concurso inicial, você tem concurso médio, você tem concurso fim. Que aí a gente normalmente classifica isso em termos de remuneração. Concurso fim é que vai pagar próximo do teto do Supremo Tribunal Federal, que é 45 mil. Sabe? Qual que é esse concurso? É o do Supremo é o máximo, ninguém ganha mais que esse povo, é isso. Com aspas, né? Porque tem juiz aí tava tirando pelo mas daí menos... é o famoso penduricário, né? Tipo, o salário mesmo é o maior. Oficial é 45, oficial é 47, entendi. Eu não sei quanto que tá. Mas um cargo que você vai, que é o que mais paga na TI, que o inicial é 32 mil reais, consultor da Câmara ou do Senado Federal na área de TI, na área de informática. E ganha isso, o salário é esse, o inicial. É o concurso mais difícil que tem na área da TI. É difícil, sabe? Porque a prova é lazarenta ou porque a concorrência é muito grande? A prova é lazarenta, a concorrência é muito especializada. A concorrência é muito boa, sabe? É muito boa. Então a concorrência vai acertar as questões fáceis, as questões médias e a maioria das questões difíceis. Então você tem que ser melhor do que a concorrência. Porque é igual vestibular para medicina. Você fala assim, eu preciso ser melhor que 25. Porra, não é tão difícil assim.
Só que são 25 que às vezes estão 6 anos já estudando cursinho, são Sim. 25 qualificados, né? E tem uma Concorrentes ali. coisa que eu gosto de pensar no serviço público como uma construção também, Gus, porque quando você está lá dentro, você vai entendendo umas coisas melhores que antes você só estudava. Então, quando você tem anos de serviço público, tem coisas que você já sabe. Como que é a comunicação? Comunicação é por ofício. Como que, sabe, a questão da hierarquia. Igual fala com igual, você só fala com a sua hierarquia direta, você não pula a sua hierarquia direta. Por quê? Porque tem todo um regramento. Tudo que um servidor público faz enquanto servidor público é um ato administrativo. Então aquilo que ele fala tem fé pública. Então quando você entende isso, por que eu estou falando isso? Estou falando que o mundo é perfeito assim? Não. É porque quando você for fazer a prova, ou quando você for estudar, vai ser muito mais fácil. Vamos pensar na medicina. O cara tá concorrendo com 25, mas imagina alguém que tem 15 anos de hospital nas costas e nunca fez residência e vai participar dessa prova. A chance Uhum. dele ter muito mais know-how, conhecimento ali e acertar coisas na prova que ele nem estudou é maior. Então, a experiência, ela auxilia, porque você sabe como que o serviço público funciona, você vai pegando a maldade das coisas, você entende. Parte de licitação, existe lei específica para licitação de compras na área de TI, que a gente tem que estudar. Então, existe, sabe? Então, Caramba. tem essas coisas. É um mundo completamente diferente, né, cara? Porque Sim, é aquilo, né? distinto. Hoje a gente vê muito coach, né? Para você passar em vaga de entrevista para empresa. Sim, Outra coisa é você passar em concurso público. É um outro é. universo, são coisas diferentes, né? Você tem que estudar, tem que ir atrás, né? E tal. E é um propósito de vida, sabe? Se você não fizer disso um propósito de vida, você não vai passar. Você não vai passar. E assim, é uma fila. Você estudou o suficiente, vai chegar a sua vez. Você não estudou o suficiente, você não vai passar. É simples. Não E tem tem uma coisa mágica. também, cara, que é assim, pô, no seu caso, por exemplo, você mora em Belo Horizonte. BH. Mas passei no concurso lá da Casa do Chapéu. E aí, tá ligado? Porque assim, é mais difícil ainda você conseguir pra onde você mora, né? Que daí você Sim, vai estar limitado. É igual é quando a mais gente tá no concorrido. ensino médio, né? Que você faz lá pro federal, quanto é buraco e tal, não sei o quê. Você também tem que estar Sim. disposto a mudar, né? Porque as paradas são E presenciais, né, rola velho? isso. E você tem que mudar. Ou você muda ou você perde aquele cargo. Sabe? E tem um Uhum. prazo. A partir do momento que você tomou posse, assim, que você foi nomeado, você tem, acho que até 10 dias para tomar posse e depois você tem, acho que 15 dias corridos para entrar em exercício. Então, se você não cumprir esses prazos, a sua vaga vai para o próximo. Segue a fila. Uhum. Quem que é o próximo da fila? Por isso Sabe? que quem Então tem fica que ali, vamos mudar. supor, são 10 vagas. Você ficou ali no 13º, existe uma chance grande de você conseguir, porque esses que passaram, às vezes eles passaram em outro lugar, falam, não, deixa pra depois e E, tal. e tem uma coisa, Gus, que você não vai ouvir a galera falando, que eu gosto de fazer, todos os concursos que eu fiz, e não só que eu fiz, que meus familiares fazem, eu gosto de fazer análise estratégica. O que é análise estratégica? Começar a olhar o órgão. Eu começo a olhar todos os concursos que aquele órgão fez anteriormente para aquela vaga. Qual que foi a nota de corte e quem que foi a última pessoa que tomou posse em todos aqueles concursos. Aí depois eu olho qual que é a vacância daquele cargo para saber o quê? Olha, esse concurso vai chamar. Eles tinham uma vaga, mas provavelmente ele vai chamar umas 50 pessoas. Não, vai chamar umas 30. Não, esse daqui só vai chamar 5. Por quê? Porque se olha o histórico, não muda o histórico. O histórico é quase previsível, é padrão, repete padrões, vai Uhum. adaptando aqui e acolá, porque a parte de tecnologia evolui, então às vezes alguns cargos vão diminuindo, tem cargo que deixa de existir, cargo que surge, mas é só se olhar o histórico que você consegue quase prever se vai passar ou não, nota de corte ou não, chega muito perto mesmo. Outra coisa que a gente ouve bastante falar é assim: nossa, você vai entrar no concurso público, cara, é tudo engessado, ninguém quer mudar nada, você tem que ficar ali, não tem inovação, não sei o quê, então você que tem o espírito de inovação foge. É isso mesmo, cara? Ou não é Ou tão assim também?
Eu gosto de dizer, e aqui não é falando mal do serviço público, eu digo com um teor mais agressivo. Em qual sentido? Eu digo que o serviço público, ele mata o espírito empreendedor de qualquer pessoa. Ele mata. E não é culpa do servidor. Não é culpa do servidor. Sabe, o servidor que acabou se encostando, eu também chego a dizer que quase que não é culpa dele, porque o sistema ele vai te travando de um jeito, a estrutura ela trava de um jeito que você não consegue. Você não consegue. Aí você só desiste. Ou você vai criar uma briga eterna, ficar batendo cabeça, ou você desiste. Sabe? Por exemplo, o que eu, Brunão, faço? Eu estou num cargo que não é dedicação exclusiva, então eu posso fazer outras coisas por fora. E eu entendi, eu preciso do concurso para mim, para a segurança pessoal minha, eu me sinto bem assim, ter o meu cargo garantido me resolve uma parte do meu mundo, porém não resolve a minha vida. Concurso público é bom, mas não resolve a minha vida em qual sentido? Em sentido do que eu quero para a vida, do que eu quero fazer e acontecer tudo mais. Então eu corro por fora. Porque se eu não fizesse essa corrida por fora, eu ia me tornar aquele clássico servidor que já está entediado. Porque o sistema já te leva para isso, é muito complicado, sabe? É uma crítica que eu tenho do serviço público, que eu faço lá de dentro, porque a culpa não é do servidor, e eu sei que parece que é, e vai parecer que eu estou puxando sardinha para minha classe, mas não. O negócio é tão engessado, gente. Você só entende quando você tá lá dentro. Sabe quando a gente vai tirar carteira de trabalho? Sabe aquela burocracia que é? Para o servidor também é a mesma burocracia. Para tudo. Tudo. Pra você mexer no sistema, a burocracia é a mesma. E tudo é muito sério. Por exemplo, seu CPF está vinculado a tudo. Então, tudo que você assina. Você não viu o caso do pessoal lá do Xandão acessando o nome do Gilmar Mendes da Receita? A merda que deu? Por quê? Porque Sim. não é porque você tem. Portal da transparência lá, né, velho? Sim. Não, e não é porque você tem. Não é, a permissão significa que você está autorizado, ou vice-versa. Não é porque você tem autorização significa que você pode ir lá. Tudo que você for fazer, você precisa também de uma motivação, porque o servidor ele precisa fazer alguma coisa conforme o motivo. Teve algum motivo para esse tipo de acesso? Se teve, está dentro do escopo. Se não teve, aí é problema. Aí é o quê? Aí vai ver se foi crime. Se foi crime, PAD, porque aí é punitivo, tem um negócio. E além disso, processo. Então, isso a gente está falando de um caso muito isolado, mas vamos pensar na TI. Você chegou lá, você virou. Você é bom de TI, o pessoal te colocou em chefia de TI. Você vai ter que começar a assinar as licitações todas. Licitação, pregão, licitação para comprar equipamento de TI, para contratar serviço, para sei lá o quê, para sei lá o quê. Imagina se num desses dá uma merda aí de investigação. É o seu CPF que tá lá. Os caras conseguiram enfiar uma bomba no meio lá, bomba em sentido figurado aqui. E aí é você que vai se ferrar, velho. O Fantástico vai entrevistar você. É você que o Fantástico vai, sim. Ou você aceitou o cargo, o cargo de chefia. Então, o serviço público, ele é muito engessado. E em relação a sistemas, aí tem uma coisa que a maioria das pessoas no serviço público não costumam ter o meu perfil, que é de uma pessoa que quer fazer mais coisas. As pessoas são pessoas que são mais estudiosas e mais naturalmente mais acomodadas. Então fazem o trabalho e voltam para casa. Esse é o perfil clássico do servidor público, sabe? E eu esqueci por que eu tava falando isso. Mas você não acha que esse deveria ser o padrão, velho? Do ponto de vista... Porque, olha só, vamos entrar numa filosofia aqui, Brunão. Sim. Porque a gente vive numa bolha, a bolha tech aí, que é você tem que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro. Hoje a gente recebe conteúdo o tempo inteiro disso. Eu tenho que trabalhar pra gringa. Por quê?
É pra ganhar Porque muito é em dinheiro. dólar. Moeda forte, moeda Não é forte. porque é um trabalho legal, nunca é esse o motivo. O que tá por detrás é grana. Ah, você vai fazer uma pós, igual a gente é pra ganhar mais dinheiro. A do sucesso lá no site fala que você vai ganhar 20 vezes mais depois. Aí, Nossa mas é dinheiro, é senhora. dinheiro, é dinheiro, tá ligado? O concurso público, né, o funcionalismo público, ele não tem essa ânsia de ganhar mais dinheiro, porque você não vai ganhar mais dinheiro, Não vai. a E é não tudo ser se público. você seguir ali bonitinho. Aí, o que você tá falando aí pode parecer ruim, mas eu tô tentando levar pro outro lado. Pô, você vai, você faz o seu trampinho ali, deu 6 horas da tarde, você vai embora e ninguém vai te mandar mensagem no Slack depois, só amanhã. Eu acho isso Isso não é bom, maravilhoso. mano? Eu Então, acho isso bom demais, porque é como devia ser. E assim, você só faz a sua função. E se te pedem alguma coisa fora da sua função, você não é igual a empresa privada que se você questionar, eles vão aceitar a primeira vez e logo logo você vai mandar embora. Não, aquilo realmente é levado a sério, sabe? Você pode se recusar a fazer uma função que não é sua. Se alguém te pedir uma função, você pode se recusar, você está respaldado pela lei. Então, nesse sentido, é muito bom. Só que eu lembrei o que eu ia falar do sistema legado, como o servidor ele acaba entrando muito nessa rotina e tem muito esse perfil, acaba que não existe tanta inovação. Onde que você vai ter inovação? Em órgãos públicos que você tem poder político. O que é poder político? É Receita Federal fazer greve, é Polícia Federal fazer greve. Eles não precisam fazer. Basta a ameaça, já tem. O Congresso vota para aumentar salário, etc porque, e tal. a polícia Sabe? parar, vira um caos, pô. O país Não, se acaba. a Receita parar, acabou. O governo não sim. arrecada. Trava o orçamento inteiro. Acabou. Travou o orçamento de um dia para a noite. Por quê? Porque não quiseram dar um reajuste salarial. Então, em cargos assim, você vai ter o quê? Um investimento maior do Estado, você vai ter mais dinheiro para fazer cursos, aprimorar, tanto que o Pix foi criado no Banco Central. Uma baita de uma inovação tecnológica absurda. Só que, no geral, você não tem esse investimento que órgãos de elite possuem. Então, você acaba sempre trabalhando com sistemas mais legados. E por que o sistema é legado? Porque funciona. E é aquela teoria, tá funcionando, você não mexe. A TI no serviço público ela ainda não está sendo vista igual as empresas começaram a enxergar, que saiu de debaixo da escada onde ficavam os produtos de limpeza e foi para o centro da empresa, sabe? Foi para a sala principal. No serviço público ainda não teve isso. Nos órgãos de elite isso está acontecendo. O que eu chamo de órgãos de elite? Perito da Polícia Federal, na área de informática forense, Bacen, analista de TI do Bacen, de sistemas do Bacen, a gente tem os tribunais de conta, a gente tem o TRE, o que? Tribunal Regional Eleitoral, porque tem o TSE e tudo mais, que é o quê? Votação, gente. Votação. Sistema da urna eletrônica. Sistema, não só urna eletrônica, a biometria, tudo. Violento. Nessa parte, são os mais evoluídos nisso e que tem mais verba para essas coisas. Mas aí no restante, você vai ficar meio limitado por essas duas coisas. Você não tem investimento e o servidor, normalmente, como ele não está buscando coisas por fora, ele não tem acesso a muitas coisas. Sabe? E eu reparei isso quando você vê os próprios sistemas que o pessoal desenvolve, a cabeça da galera. Como eu tive experiência com Dubai, em agência de marketing de alto nível, então eu trabalhava com design de alto nível. Então você vê a estrutura, é toda aquela estrutura quadrada, mais anos 2000, 2010 ali, aquelas coisas, enquanto eu estou acostumado com uma coisa mais moderna, mais interativa, mais voltada ao que a gente vê nesses aplicativos de Big Tech, tudo por conta de quê? Porque também não tem. Você não vai ter uma equipe lá de designer, de project manager, de desenvolvedor back-end, front-end, não. Porque também você não pode restringir a ponto de você congelar aquela pessoa de fazer. Porque imagina se existisse um concurso para desenvolvedor front-end. Fiz lá.
Desenvolvi. Não tem mais nada para desenvolver, fico coçando. Uhum. Porque o meu cargo é desenvolvedor front-end. Então não vou mexer no back, não vou encostar. Qualquer coisa que te pedir do back, você respalda na lei e fala, ó, não é eu. E se te pedirem, pode dar um maior problema, porque isso enquadra aquela que você está fazendo função que não é sua, desvio de função, enquadra um tanto de coisa. Então você tem essas coisas. Então os cargos na TI, tem até um cara que ele fala, eu entendo o que ele fala, ele é professor na UNB, ele é servidor público também, ele já foi professor, que ele fala concurso para dev, mas não. Gente, esse corte, não existe concurso para dev. O que existe é concurso para analista de quê? De sistemas. Aí você vai ter analista de infra, porque a gente tem que entender a TI como um universo, conjunto universo, aquele quadrado. Senão você limita muito. Né? Aí você tem as áreas globais. Quais que são as áreas globais? Infra, a gente tem sistemas, a gente tem a parte de suporte e governança, que são as áreas globais. Daí, quando você ramifica, aí sim o dev está lá dentro. Dentro de onde? Da área de infra, que vai ter uma interseção ali com a área da área de sistemas, que vai ter uma interseção com a área de infra, no caso do DevOps e tudo mais. Então, as pessoas não têm muito essa compreensão. E isso é uma desgraça, porque sabe quem que fez essa merda? É esse tanto de bootcamp bosta que não ensina a base, porque eu lembro, isso fez parte da primeira aula, foi essa explicação que o meu professor deu, o que é TI, fez parte da primeira aula da faculdade. Quem criou a TI? O Dennis Rich, quem criou a primeira linguagem, a C, a linguagem de programação que é utilizada, a Ada Lovelace lá, você teve isso tudo, e teve o professor desenhando no quadro, explicando o que é a computação, o que é a TI, e quais que são os cargos, de onde ramificam. Mas aí, como o pessoal não quer saber de faculdade, só fica indo bootcamp, aí essas merdas, você não aprende a base. Aí tem que ser rapidinho. É foda. Demora muito, Bruno. 4 anos é muita coisa. É foda. Não, isso me deixa puto de verdade, porque a galera não tem essa percepção da base. Quando eu falo e quando eu explico pra galera, gente, a TI é uma coisa maior, você tem vários cargos, sabe? Ciências da computação é o melhor curso, por quê? Porque ele pega o 360, você não vai aprofundar em nada, mas você vê o 360 de tudo, e a partir dali você tá pronto para o quê? Para escolher qual área que você vai aprofundar, sabe? Tanto que eu brigo com esse negócio de o pessoal falar que tem estágio para dev, vai tomar no cu, não tem estágio em desenvolvimento não. Sabe quais são as 2 opções de estágio em desenvolvimento que tem? 2 opções. A primeira, a empresa quer pagar um dev, só que vai precarizar ele, então coloca estágio para dev. A segunda, a empresa só precisa de um cara da TI, só que como tá no hype chamar de dev, coloca esse nome. São as 2 opções, porque estágio é em TI, gente. Você vai atuar com o quê? O setor que te botarem. Se te botarem lá do lado do DBA, você vai ficar mexendo com banco de dados. Se te botarem do lado do desenvolvedor, você vai ficar arrumando código. É isso. Se te botarem do lado da máquina de café, você vai passar café pra galera. É esse que é o seu trabalho. E, cara, assim, eu quero fazer concurso público. Como é que a pessoa faz? Porque você falou aí alguns dos órgãos que existem, né? Você faz meio que... Você foca em um, fala assim, não, eu quero Polícia Federal. E aí eu só vou fazer a Polícia Federal, ou você sai fazendo de tudo quanto é coisa, o primeiro que der eu vou. Como que é mais ou menos a sua opinião, velho, sobre isso? A minha visão, ela vai de 2 formas. Você já sabe o que você quer? Se você já sabe o que você quer, você fala, putz, o cargo dos meus sonhos é ser perito da Polícia Federal, sabe? Porque aí eu só vou mexer com crimes cibernéticos e coisas vinculadas a isso, vou ter um distintivo de Polícia Federal, vou ter uma arma na cintura, sou foda, ganho, o meu inicial é 24 mil por mês, é isso que eu quero pra minha vida, esse é o meu sonho. Se o seu sonho é esse, você vai focar só pra esse. Aí você fala, e quais concursos que você vai fazer? Todos de TI que aparecerem. Porque quando você foca num cargo de alto nível, você naturalmente se prepara para cargos inferiores. E cargos de alto nível, você vai gastar 5 a 7 anos para passar num concurso desse.
A não ser que você seja playboy rico, que dá pra você ficar 7 anos com os pais bancando, de boaça até você passar. Tirando isso, você tem que trabalhar, você tem que viver a vida. E, naturalmente, durante a construção do conhecimento, dos estudos, você vai passar em outros concursos. Em concursos menores, que pagam menos, mas são interessantes. Por isso que eu falo que é escadinha. Concurso início, concurso meio, concurso fim. O que a gente costuma chamar em termos de remuneração? Concurso início vai te pagar no máximo ali uns 5 mil reais. É um concurso que no máximo... São os cargos mais simples ali. São os cargos mais simples, são cargos mas já mais... de ensino superior. Porque daí aí você tem um argumento, hein, Brunão? Do pessoal que não faz faculdade. Normalmente o cara que é de não nível faz técnico. faculdade, ele já se ferra já em concurso público, né? Sim, daí é nível médio. Porque é nível técnico, porque na TI não existe nível médio, porque a TI só existe nível técnico superior. Você não consegue entrar na TI só com ensino médio. Você precisa ou de curso técnico ou de nível superior na área, porque é especializado, sabe? Existe uma especialização, não é um cargo genérico. Mas quem tem nível superior... Por que eu falo quem tem nível superior pode? Porque no direito existe uma coisa, um entendimento que é quem pode mais, pode menos. Se eu tenho uma formação superior à exigida, é claro que eu estou muito mais apto a exercer aquele cargo. Então vai contra os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, vai contra o princípio da conveniência da administração pública você recusar alguém que está mais bem preparado do que o que você queria. Então, no serviço público, isso você não pode fazer. Em empresa, o pessoal usa muito. Fala assim, você é altamente qualificado para essa vaga, então eu vou te reprovar, porque... Não, no serviço público não pode. É meio tosco, né, cara? Não, seu currículo é muito acima disso, então aí eu vou te punir. Né? É tipo isso. Sim, não, isso é tosco. É tosco. E no concurso tem isso, mas tem essa escadinha. Então, por exemplo, o concurso de nível técnico ali, você vai ter uns concursos, você vai ter nível técnico que paga 18 mil, viu? Eu te conto que existe esse cargo de nível técnico que paga 18 mil, existe. Mas normalmente os de nível técnico pagam menos. Então a gente chama os concursos mais básicos, que a gente vai pagar até uns 5 mil conto, de concurso início. De 5 a 10, a 12, assim, você fala de concurso meio. Por quê? Porque você trilha uma carreira, é um concurso que no Brasil hoje em dia você já consegue dar uma desaluviada, então você já consegue ali ter uma vidinha um pouquinho mais confortável, quem tá ganhando aí de 7 a 12 conto, de 5 a 12 conto, você consegue ter uma vida no Brasil mais confortável. Claro que Brasília, São Paulo e Rio não é referência, gente. Não é referência, mas as outras cidades, você consegue ter uma vida, dependendo, se é no interior, você vive muito bem. Sabe? Sim. E os concursos fins são os concursos que iniciam a partir dos 10, de 10, 12 para cima, que aí é o concurso que você vai aposentar nele. É aquele concurso que você entrou e você vai falar, nunca mais vou abrir um livro, uma apostila de cursinho, nunca mais. Zerei o game. Agora zerei acabou. O game. Vou aposentar a chuteira nesse cargo. Então, costuma funcionar assim. E quais são? São os cargos de nível superior, os cargos fins. E quais órgãos? Os órgãos grandes. Então, judiciário, legislativo. Lembrando que judiciário, a gente tem judiciário estadual, então Tribunal de Justiça, e tem o judiciário federal, que são os tribunais federais, Tribunal do Trabalho é Tribunal Federal, tem o Tribunal Militar também, alguns estados, e legislativo você vai ter tanto no municipal quanto no estadual quanto no federal, que são as esferas que tem, ou seja, cidade, estado e país, sabe? Que é quem coordena isso. Então, em geral, os concursos são isso, não sai dessa estrutura, sabe? Mas vem a questão, porque, por exemplo, hoje um cara que trabalha para um banco como desenvolvedor Java, um banco de grande nome, assim, um dev pleno, ele vai ganhar mais do que 10 conto. Normalmente ganha mais do que 10 conto. Num banco, ganha. Tira aí uns entre 10 e 15 conto, assim. Aí você fica pensando, porra, esse cara que ele tá mexendo com o que ele gosta, tem uma perspectiva de vida, ele vai ficar
querendo estudar direito, português, para ganhar a mesma coisa, sendo que a carreira dele promete mais, sabe? Então, o concurso público não é só pensando na remuneração. Você tem que pensar em qualidade de vida, em foco na vida. E longo prazo, né, velho? Porque assim, você tá falando aí, né? Vamos supor, vamos lá. Eu trabalho no Itaú, ganho 12 pau. Beleza. Uhum. Aí eu tô ali, pá, não sei o quê. Aí o Itaú vem. Layoff. Plum. Hoje, vamos supor, você tá lá ganhando 12 pau, você tem 30 anos, ou um dev de 30 anos. Você vai ganhar 12 pau ou um pouco mais do que isso até uns 45? Aí já começa a ficar difícil, Bruno. E se até lá você não tiver feito seu pé de meia, o troço começa a ficar ruim. Porque se você já não for um cara com um altíssimo nível de experiência, já começa a ficar complicado. Porque o mercado não gosta de gente... Gente, é só a gente lembrar, gerente de banco faz 40 anos é demitido. Lógico que não é assim, mas é clássico. Quase isso. Você olha pro lado, quantos, né, pro lado... Porque tá em casa, mas você tá presencial também. Você olha pro lado, velho, seus pares ali. Quantos que você trabalha tem mais de 40 anos no seu time? Aí você já começa a ficar assim, mano, e a hora que a gente tiver 40 e poucos? Então, eu tenho, assim, seríssimas dúvidas sobre o quão longeva é a área de dev, cara. Eu também tenho dúvidas. Mano, eu vou ter um maluco de 40 e poucos anos que vai ficar enchendo o meu saco, falar lá, porque o salário caro, ele já tá lá há bastante tempo. Pô, muito preferível trazer 2 moleques com sangue no zóio aqui, mano. Né? Sim. E às vezes consegue. Então, sim, eu vejo que não é muito longeva. É uma carreira que você não tem crescimento horizontal, você só tem crescimento vertical. E tem pessoas que não querem, não tem o perfil de ser gestor, fazer toda aquela construção da carreira vertical e etc e tal. Então tem esse problema. Eu gosto do concurso público por conta disso, porque o concurso público é garantido, sabe? E o engraçado que o pessoal fala, é garantido, mas é garantido para o quê, gente? É importante a gente entender que, na teoria, por que a gente tem estabilidade? Porque vinha saindo de um processo de ditadura, então a garantia era para que você cumprisse a lei. Você tem que fazer o que a lei diz, e não o que seu chefe quer, e não a vontade do presidente de turno. Você faz o que a lei determina, sabe? Então, eu gosto muito dessa ideia. Claro que isso é utilizado para... Não fica a sua cara, manda embora. Não tem isso. Tipo isso. No serviço público você não tem isso. Por quê? Porque você também não foi contratado porque quiseram. Você foi contratado porque você foi aprovado, você adquiriu um direito. A administração pública, ela veio oficialmente e falou, gente, eu tenho vaga aqui para contratar pessoas e vou fazer uma prova. Quem passar nessa prova vai entrar. Então a administração pública, ela falou isso para o mundo, e o mundo falou, ok, entrei, fiz os requisitos, então tem que... mas aí deu problema, entra na justiça e o juiz te coloca lá para dentro, sabe? Porque daí você não tem, vamos dizer assim, praticamente nenhum tipo de discriminação também, né? Numa prova dessa. Porque numa avaliação de empresa, você vai lá, abriu o videozinho, a pessoa bateu o olho em você, aí não entra, né, no que a gente quer, aí você subitamente é eliminado no fit cultural da vaga. Cultural. Exato. No serviço público não tem isso. Não tem isso, é muito bom. Isso é bem bom. Mas tem um lado ruim, viu? Não é só maravilha, não. Mas eu tenho que te dizer, quem viveu dos dois mundos, a tranquilidade que você tem no serviço público, nossa, conseguir dormir, sabe? Tipo, botar a cabeça no travesseiro e saber que o seu tá garantido, isso é muito bom. Isso devia ser para todo mundo, gente. A gente não precisava ter essa preocupação de que você demitido amanhã não vou. Isso devia ser o normal, sabe? Tanto que países que você tem uma condição econômica mais estável, o serviço público você não tem essa estabilidade, porque o processo natural já é mais sério, assim, sabe? Já não tem esse tipo de discriminação, essas coisas. Brunão, então assim, eu tô entendendo que se você quiser ter uma carreira
dentro do funcionalismo público, você tem, vamos supor, você entrou lá no nível iniciante, uma vaga que você falou aí de mais ou menos de nível iniciante ali, e aí daí você continua estudando. Então você vai lá, você faz o seu trampo e continua fazendo outras provas. Você continua sendo um concurseiro até você chegar no onde você talo quer. lá. Sim. Entendi. Sim. A dinâmica é essa. Porque toda carreira, ela não surge do nada, ela é prevista em lei. E ela é toda prevista em lei. Igual o orçamento público, ele é previsto em lei. Gente, quando eu falar de política, a política na prática é diferente do que na teoria. Eu tô aqui falando da teoria. A gente sabe que na prática, às vezes, o troço extrapola. Mas nesse negócio de carreira no serviço público, é sério, você tem uma carreira ali a seguir. Então, você tem os steps da sua carreira, você cresce conforme aquela carreira. Qual outra forma? Aí é a questão política. Aí na questão política, se você tem um desembolo bom político, aí tem os cargos em comissão. Aí você consegue entrar num cargo em comissão, tudo mais. E assim, tem dois tipos de pessoas no serviço público que não pega cargo em comissionado. É quem é ruim de serviço, que ninguém quer perto, sabe? Que ninguém quer, quem é problemático. Tipo assessor, né? Assim, de deputado, esse povo. Mas você tem, por exemplo, lá na universidade, você tem função gratificada, que chama. Você tem cargos de chefia, cargos de coordenação, cargos de direção. Isso é tudo cargo comissionado, sabe? Aí, então, dentro da própria administração pública, as chefias, porque você não passa no concurso para ser chefe, você passa no concurso para ser servidor. Só que como você precisa de uma organização, e já que você vai desempenhar mais funções, então vou fazer um cargo, vou fazer uma gratificação específica, que você vai ganhar um provimento maior, uma remuneração um pouco maior, para o quê? Para você exercer uma função que está fora do seu escopo do concurso que você passou, sabe? Entendi. Porque por lei, em tese, você tem que fazer só aquele seu escopo ali do concurso. Então tem muito disso. Mas os dois tipos de pessoa é a pessoa que não quer nada com nada ou a pessoa que realmente falou, eu não quero entrar nesse esquema, eu não quero os cargos de chefia, ou quem não quer ou quem não é bom. São os dois perfis de pessoas que não pegam cargo. Eu nunca peguei cargo de chefia. Aí vocês julguem aí. Vocês julguem em qual categoria também, que eu tô. Meu Deus do céu, imagina o Brunão de chefe, velho. Deus que me perdoe. Não sirvo pra essas coisas, não. Eu não sou bom nisso. Eu sou péssimo. Tá maluco. Eu sou bom braço direito. Braço direito eu sou muito bom, mas não, como cabeça principal, não. Você é bom tanto pra falar bem quanto pra falar mal, né? Esse que é o problema, né? E no final das contas, a pessoa tem que gostar de estudar pra caramba também, né, cara? Igual você tava falando antes também. E estudar coisa que não tem nada a ver. Igual você falou, estudar direito, leis, não tem nada a ver com informática. Você não tem que gostar de estudar. Não tem. Mas você tem que se propor a seguir aquele ciclo. Você tem que se propor, sabe? Você não precisa amar estudar. Eu não amo estudar. Se eu gostasse de estudar, eu já teria passado em vários outros cargos. Assim, claramente, a gente conversa, eu tenho um mínimo de inteligência para passar em cargos melhores. E eu não passei, por quê? Porque eu não gosto de estudar, eu sou meio preguiçoso e os caramba, então eu até dei uma parada, tô até pensando em voltar a estudar de novo para concurso, passar em cargos melhores, é uma coisa que eu tenho pensado aí, porque eu gosto de concurso pra caramba, adoro falar de concurso, eu fico feliz, eu fico animado, eu fico empolgado, nossa, me vê falando de concurso, eu passo o dia inteiro falando de concurso, mas sim, você vai ter que estudar coisas que você não necessariamente gosta, você vai precisar estudar o português, aquele português básico, porque é aqui ditongo, tritongo, hiato, divisão silábica, sabe? Aquelas coisas de tongo aberto, de tongo fechado, nossa senhora, análise sintática, você vai precisar morfologia, você vai precisar diferenciar na oração as pessoas, as vozes, voz passiva. Proparoxítonas. Nossa, as proparoxítonas, oxítonas, as paroxítonas. Aí tem uma outra que é
proparoxítona eventual, que é uma paroxítona que, dependendo de onde ela está na palavra, dependendo da palavra, ela faz o papel de proparoxítona. Nossa, é uma coisa chata. Direito, você tem que estudar direito constitucional, direito administrativo, ética no serviço público, lei dos servidores públicos, tem uma cartilha de como que você faz para comunicar no serviço público, explicando o que é ofício, quando que você manda o ofício, por que você manda o ofício, qual linguagem, qual pronome de tratamento você tem que usar para cada pessoa. Você está falando com alguém acima de você, é Vossa Senhoria, sabe? Se você está falando com alguém no mesmo nível que o seu, você pode tratar de forma mais... menos formal, sabe? Mas tem todas essas questões. Por exemplo, reitor de universidade é Vossa Magnificência. Sim. Sabe? Juiz é Vossa Excelência, o magnífico reitor, sim. Tem toda uma burocracia. Além disso, você tem que estudar muita coisa. E além disso, você tem que estudar as coisas de TI, gente. E não é só o que você gosta. Eu gosto de programação, beleza, mas você vai precisar estudar Tannenbaum, redes de computador, você vai precisar estudar engenharia de software. E o que é engenharia de software? É todos os processos lá que você vai achar no livro do Pressman, que é todos aqueles processos de como construir um escopo de um projeto, executar, como você engenha toda a arquitetura de um software, é uma coisa mais pesada. Vai ter que estudar a parte de segurança também, que agora estão cobrando bastante, porque aumentou a questão de ataque, parte de banco de dados pesado, sim, você vai ter que fazer, às vezes, resolver questão query na mão ali na hora da prova, sabe, para saber o que é certo. Então você vai ter que estudar muita coisa, por isso que é difícil. Porém, eu tenho isso tudo que eu falei, todo esse perfil, ele chegou a uma conclusão que é real, Gus. A nota de corte na TI, ela é a menor nota de corte de todos os concursos que tem. Enquanto os concursos genéricos e concursos normais, a nota de corte gira em torno de 80% da prova, na área de TI, 65%. Se você fizer 65% da prova, a chance de você estar dentro é altíssima, praticamente está dentro. Aí você vai me perguntar por quê? Por conta disso, do perfil do profissional. Muita o perfil do profissional. Não, mesmo que você estude português pra caramba, como é uma coisa que você já tem, por exemplo, rejeição desde sempre, mesmo que você estude direito pra caramba, como é uma coisa que você nunca gostou, você vai aprender aquilo com menos afinco do que você vai na área de TI. E na parte de TI vai todo mundo mais ou menos bem, na parte específica. Onde que o pessoal vai mal? Nas matérias básicas. Então, quando você traciona as matérias básicas, você vai pra frente de todo mundo. Foi assim que eu passei em primeiro lugar no concurso. Focar nos outros, né? Que não é o seu forte, né? Focar no que não é o meu forte, porque o meu forte, eu estudava só o estudo reverso, só fazia questão. E pegava material para ler, escrever, fazer o meu resumo e fazer questão também, a parte que eu era fraco. Então focava ali onde eu sou fraco, porque onde eu sou forte, naturalmente eu vou bem. E se eu não for bem, o meu chute vai ser muito mais certeiro. Então não preciso perder muito tempo. Sendo que o quê? Se eu acerto 3 questões de português a mais do que o cara, eu tô lá no topo. Agora, para eu disputar com esse cara, eu vou disputar só nas questões difíceis de TI. Porque as médias e fáceis, todo mundo da TI acerta. Todo mundo acerta. É só aquelas questões que são filha da puta. Aquelas questões que se você não viveu aquilo, você não sabe nem como resolver. Aí qual que foi a estratégia que eu peguei? Quando eu reparei que a nota de corte era mais baixa por conta disso, e assim, gente, não é só TI, assim, a TI é que tem a nota mais baixa, mas toda a área específica, a nota de corte é baixa por conta disso, porque a pessoa é especializada numa coisa e ela tá tendo que estudar outra, direito, português, coisas que não são ali o dia a dia de trabalho dela e nem é aquilo que ela sempre gostou de estudar na vida. Então, mas a TI é onde você tem a discrepância maior.
Se você, agora a gente escute, se você quer passar mais rápido num concurso público, foca nas básicas, faz aquele padrão 70-30 em termos de básica específica, 60-40 de estudo, aquele padrão 60% do tempo você foca nas básicas e 40% nas específicas, ou 70-30, dependendo do seu nível, ou você reduz assim muito o seu tempo de aprovação. Porque você salta. O salto é real. Uhum. É absurdo. Porque a galera da TI não está estudando. Porque é um saco estudar ditongo, tritongo e hiato. Decorar regrinha de português é um saco. E você acha, ah, não, mas eu vou estudar, eu vou aprender. Gente, você vai ter 2 minutos para resolver uma questão. Tem que ser rápido 2 também. minutos, questão com enunciado grande, às vezes você precisa ler um texto, você vai ter A, B, C, D, tem concurso que tem até E. Você vai ter 2 minutos ou 3 minutos por questão. Se não tá tudo aqui, redondinho, não vai. Você não vai ter tempo para fazer. E às vezes você ainda tem até redação. Uhum. E a redação na parte de TI, que aí é sacanagem, porque normalmente costuma ser estudo de caso. Estudo de caso, eles contam lá um caso, então, por exemplo, vamos supor, da Polícia Federal, aí eles vão pegar um caso de um crime cibernético que você está fazendo a perícia e como que você faria para implementar essas soluções. Você tem que escrever lá 30 linhas, vocês especificando a solução, por que você escolheu, o que isso vai aprimorar, qual que vão ser os trade-offs que vão ser feitos. Você tem que dar uma aula em 30 linhas ali daquele caso. Então é difícil. E tem que ser difícil, sabe? Porque eu tenho que ser sincero também, gente, hoje só quem é bom passa em concurso público, porque concurso público virou uma coisa profissional. Só quem é bom mesmo. Sabe, você não vê gente medíocre passando. Antigamente você via gente mediana, medíocre passando. Hoje em dia não, é profissional. É só gente profissional. Não tem como, porque a concorrência é muito forte e está muito profissionalizado. Os cursinhos, eles estão muito voltados para isso. E aqui eu preciso fazer uma coisa que não é uma publi, mas eu tenho que falar, porque o único cursinho que vai ter material de qualidade na área da TI, material real, PDF com qualidade completo, PDF com mais de 100 páginas te explicando lá o livro do Tannenbaum que tem 600, o PDF vai te trazer isso em 100 páginas a parte de redes, é o Estratégia Concurso. Assim, infelizmente eu tenho que falar porque eu não gosto muito da visão política deles e de várias coisas deles eu não gosto, mas o conteúdo é de altíssima qualidade, sabe? Eu já até trabalhei com eles como professor resolvedor de questão durante a pandemia, quando eles estavam liberando o sistema de questão deles, eu era um dos professores que fazia as resoluções das questões na plataforma, e fica na plataforma, porque você tem a resposta, aí você tinha que fazer a resposta curta e a resposta longa. E a resolução tem que ter referência bibliográfica, resolução completa, ou seja, era uma aula, tinha que dar uma aula por questão lá, todo inscrito, então eu conheço, o material deles é bom. É bom. Na parte de TI, você não tem ninguém que vai ter um material tão bom, mas aí eu tenho que tapar o nariz e fingir as coisas que eu não gosto deles, mas porque o material é bom. Da hora. Cara, você falando aí de redação, fiquei pensando, né? Porque hoje a gente começa a ver muita gente minimizando ou simplificando demais as coisas e retirando esse tipo de coisa. Olha só, você vai ler um texto de um livro, um trecho de um livro, ou um artigo, ou o que seja um texto lá qualquer. Aí você vai interpretar esse texto e você vai, a partir desse texto, da sua interpretação e da sua visão de mundo, de todo o histórico que você tem, você vai construir uma ideia com início, meio e fim escrito. Cara, sim, isso infelizmente é difícil e pouquíssimas pessoas hoje realmente são capazes de fazer isso, cara. Se fizesse uma redação, se eu fosse dono de uma empresa, eu faria, o processo seletivo de dev teria uma redação no papel, de caneta. Eu tenho certeza que eu contrataria os melhores de todos, cara. Que ia ser a galera que ia conseguir. Eu já participei de uma entrevista que teve redação. Uma entrevista de emprego. Era pra TI, não era pra dev, mas que tinha... Mesmo?
Mas provavelmente tinha redação para todo mundo, sabe? Entendi. Porque era o processo de seleção deles, o RH tinha lá uma redaçãozinha que você tinha que fazer. Como era uma empresa de telemarketing, eu era da TI, devia ser a redação, acho que era só para verificar se a pessoa não era analfabeta, sabe? Só que é só para Pode ser. comprovar isso, porque telemarketing recebe, assim, eu não trabalhava lá como telemarketing não, mas telemarketing recebe salário mínimo, é uma coisa bem precarizado, sabe? Mas tinha redação. Mas é difícil você conseguir concatenar as ideias de contar uma boa história, é difícil, não é todo mundo que consegue. E agora, Gus, imagina, além de ter que fazer isso tudo, você precisar fazer isso tudo com um estudo de caso que você só vai saber lá na hora e que vai ser uma coisa ferrada. Uma coisa literalmente ferrado. Então vai falar, um ataque de DDoS foi feito na infraestrutura do tribunal tal e foi utilizado o firewall tal e o firewall não resistiu. Aí explique qual seria a sua abordagem técnica, levando em consideração tais coisas. Precisa ter indicação de ferramenta de tal. Explique como você faria isso. Sabe? Aí separa, hein? Separa a galera que realmente manja, cara. Não, separa, é difícil. O concurso não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena porque você tem uma tranquilidade, sabe? Quando a gente... Porque tem muito disso, né, Gus, que você falou, a galera fica muito pensando ganhar mais, a vida no 380, na pressão, não, gente, você tem que dar uma desacelerada, o concurso público, ele te ajuda a dar uma tranquilidade. Mas não em tudo são flores, né, tem os problemas inerentes de todo lugar, sabe, e lá dentro você vê que o buraco é mais embaixo, porque... é um pouco engessado, sabe, a gente acha que é engessado de fora, de dentro você tem certeza que rola um engessamento. Você vê que é engessado pelo sistema, sabe? O pessoal ainda tá fazendo sistema com PHP gerando HTMLzão lá daquele jeito antigão que se fazia nos anos 2000, sabe? O PHP gerando HTML, aquelas coisas nojentaça, monorripo. Quando você precisa usar, por exemplo, o aplicativo da Caixa Econômica, fazer agora a autenticação pelo Gov.br. Nossa vida. Chega a dar tremedeira, assim, cara. Eu tenho que usar o Gov todo dia. Eu uso o Gov. Não, porque é burocrático. Depois que você aprende, você acostuma. Não, e se você esquece a senha? Tem que trocar a senha. A merda que não é. Nossa, é mais fácil você recuperar a senha do Facebook roubada do que você fazer uma nova senha no Gov. Sim. Não, mas tá melhorando. Mas o da Caixa realmente é o pior aplicativo que tem. É o pior aplicativo que tem. Nossa senhora. Não achei nenhum pior ainda, sabe? Mas vale a pena. E uma coisa interessante, Gus, que eu não falei, você sabia que para fazer você não precisa ser necessariamente formado com superior em TI para fazer concurso para a área da TI? Você pode ter uma formação superior em qualquer coisa, qualquer coisa, você ter uma pós dessas de 50 conto por mês em TI, e você pode tomar posse se você passar na prova. Então fica a dica aí para os concurseiros. Aprende um pouco de TI, faz essa posse, vocês vão passar mais rápido do que nos concursos genéricos. Cara, é aquilo, né? Você tem que saber jogar o jogo, né? Você tá jogando esse jogo aqui de concurso público, porra, dá umas estudadas aí, velho, né? As possibilidades e tal. Sim, muita gente pergunta, deve perguntar pra você também, que já me perguntaram isso 1 milhão de vezes, cara. Porque eu fui coordenador de curso de ADS uma época, então eu tirava essa dúvida direto. Eu fiz ADS, tecnólogo, 2 aninhos. Eu posso fazer concurso público ou não? Pode. Você sabe a resposta, mas pode porque o que determina o que é nível superior no Brasil não é o nome do cargo. O que determina é o MEC.
O MEC determina. E quando o MEC, ou o nome do curso, quando o MEC coloca que tecnólogo ou curso superior tecnológico é nível superior, ele coloca equivalência formal entre bacharel, licenciatura e tecnólogo. Claro que a gente sabe que no Brasil existe um preconceito. Você olha para o tecnólogo, tem muita gente que não sabe que tecnólogo é superior. O pessoal acha que tecnólogo é nível técnico. Tem gente que não tem esse conhecimento, mas pode sim. Aí você vai falar, porra, Brunão, mas eu vi um edital lá que fala que não pode, que sei lá o quê, que sei lá o quê. Um edital que restringe a bacharel. Gente, faz o concurso, passa, depois a justiça resolve. Por quê? Porque quando você estudar para concurso, você vai entender isso que eu falei, do quem pode mais, pode menos, de que você não pode fazer uma lei, ou então... Por que eu falei? Porque o edital é a lei do concurso público. Você não pode fazer um edital que os requisitos sejam amplos demais a ponto de você aceitar tudo, ou a ponto de você restringir quem... de forma legal teria aquele direito. Você não pode restringir direito sem nenhuma lei que antes diga isso. Então, as bancas fazem coisas esquisitas, mas entra na justiça depois que você passou. Se você passou e te negaram a posse, mano, justiça serve para isso, sabe? Resolve, né? Resolve. Bruno, ó, eu vou te provocar aqui em duas situações agora. Primeira, você é um cara que emite opinião fortíssima, né? Nas redes sociais sobre várias. Tudo, né? Você tem ali ou não é? Ou é bom ou é uma merda, né? É mais ou menos isso. Eu sou muito intenso nas emoções. Aí você fala de concurso e tal, não sei o que. Você fala muito mal de muita gente, de curso, de faculdade, de pós, não sei o que, parará. Tem alguém que te enche o saco pelo fato de você levantar essa bandeira de concurso público, mas no final você ter o cargo de técnico, apenas um... não, técnico em TI, pro inferno, fica cagando regra aí, tem esse carguinho aí, não sei o quê. Não, eu entendo, e faz sentido, porque, Gus, eu olho pra mim, eu vejo, e o próprio espelho fala comigo. Você tem capacidade de passar em algo melhor. Você é capaz. Você tá subaproveitado. Sim, eu sei. Mas é um momento. Eu acredito que ainda na minha vida eu vou passar em outros concursos, mas é um momento. O momento até agora foi esse. E tem uma coisa, eu sou muito satisfeito com o meu cargo. Eu sou muito satisfeito com o lugar que eu tô. O povo gosta de diminuir a gente, por isso que eu tô falando. Sim, sabe... Tipo, lógico que eu gostaria de ganhar o dobro do que eu ganho, Brunão, quanto que você ganhou? Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui agora. Assim, Portal da Transparência. Não, pode olhar, Portal da Transparência. Não, mas eu vou mostrar Bruno Teixeira. Eu trabalho 6 horas por dia. Aqui, ó. O seu é de 6? Contra-cheque. Aqui meu contra-cheque. Bruto, para quem só estiver ouvindo, R$ 7.449,05 centavos. Líquido, 6.572. Tá aí, ó. Isso. É isso que eu recebo. Trabalhar 6 horas por dia num lugar tranquilo. E tem outra, eu amo o ambiente educacional, porque tem um clima que é diferente. E quando a gente fala de universidade... na Federal de Minas, né, mano? O bagulho quando você fala na universidade, é um baita de um campus cheio de natureza, é um ambiente agradável de se estar. E o ritmo é diferente, é um ritmo mais desacelerado. Então, para mim, que sou uma pessoa ansiosa, que sou uma pessoa que... né, também ali, aquelas fumacinhas que tem. O pessoal usa muito, o pessoal usa bastante... mas eu não sei porque eu não parei pra olhar nem pra chegar perto pra ver, porque... Minas é o cafezinho na mão, é aquele negócio assim, eu sei porque meu avô era assim, cara. Segurava o copinho assim, ó. O copinho de café e aqui no dedinho aqui assim, ó, o bichinho aqui penduradinho assim, fica assim. É ou não é? Sim, o pessoal e faz isso em relação a tudo, em relação a cigarro careta, em relação a cigarro não careta, o pessoal faz assim em relação a tudo. Pendrive agora?
pendrive agora, que é a moda, o pessoal do pendrive, mas tem bastante isso. Ô, gente, toda universidade vai ter, sabe? Não vamos ser hipócrita, não. Hoje em dia, todo lugar, o pessoal fuma maconha, a galera fuma bastante mesmo. E universidade, as pessoas fumam maconha. Como eu sou da TI, eu não fico muito no lugar. O pessoal faz isso. Eu lembro, na minha época de faculdade, é no DCE, no DA que o pessoal vai fazer essas coisas, sabe? E a federal é muito grande, então você não fica vendo muito isso, sabe? E o lugar que eu tô, tem lugares que onde tem um pessoal mais de humanas costuma ter mais essa associação, sabe? Costuma ter mais. Mas rola isso. Mas sobre a provocação que você fez, né? Tipo, literalmente, eu olho muitas das vezes, eu falo, puxa, eu poderia estar ganhando mais, poderia estar melhor, etc. Mas eu tô satisfeito com o que eu tô. O que me falta mais, talvez não é um outro cargo, é outras coisas, mas não um outro cargo. Mas eu penso sim, eu tenho um cargo sonho, sabe? Eu tenho um cargo sonho que eu olho e falo, caramba, se eu pudesse sonhar com um cargo, seria esse. Que eu até falo aqui, analista do Bacen, é o cargo que eu acho mais foda de todos, principalmente depois que eu vi entrevistas com analistas de TI do Bacen. Mas daí você tinha que ir pra Brasília? Se você passasse, tinha que mudar pra lá. 3 anos em Brasília até você se tornar estável e depois você pode redistribuir, porque tem um Bacen aqui também em BH. Aí você pode pedir, mas primeiro você tem que ficar 3 anos, pedágiozinho de 3 anos em Brasília, sabe? Mas esse é o melhor cargo que eu vejo. Por quê? Porque sistema financeiro. Você cuida do sistema financeiro. É onde você mais vai ter investimento, é onde você mais vai poder fazer curso de aprimoramento, curso de capacitação, é onde você mais vai ter verba para testar as coisas, testar. Se você está na área de infra, testar infra. Se você está na parte de segurança, testar invasão, testar fluxo, testar um monte de coisa. Então eu vejo, assim, como um dos melhores. E o salário inicial é 24 conto, né? 24 conto não é nada de mal. Dá uma melhorada, hein? Dá uma melhorada boa. Mas esse é um dos cargos que eu olho principais que eu falo, pô, que do caralho. Principalmente depois que eu vejo a entrevista da galera falando como que é lá dentro na TI, sabe? Que eles trabalham, uma parte trabalha até em plantão, então eles fazem 7 horas e fica 1 hora, você sai 1 hora mais cedo, mas essa hora fica se precisar, você fica de plantão lá, 1 hora a mais. Sabe? Entendi. Então, porra, o pessoal faz 7 horinhas de serviço diário. Olha que maravilha. Ganhar 24 pontos, 7 horas de serviço. E só mexer 7 horas e acabou. Fim. Acabou, Você não vai ter vão me ligar de madrugada, não sei o quê. Não, claro que, por exemplo, você tá ali no meio de um problema, deu o seu horário, às vezes você fica um pouco mais para resolver aquele probleminha, mas você pode simplesmente deixar o mouse cair da mão. Você pode fazer isso. Porque a lei diz isso. Mas a gente tem que ter bom senso também, sabe? Tem que ter esse bom senso, um certo jogo de cintura. Porque o serviço público, uma coisa que o pessoal vai ver, quem entrar no serviço público, é que você precisa ter jogo de cintura. Porque ele é muito travado, mas ao mesmo tempo que ele é travado, as coisas precisam acontecer. Sim. Então, você não pode ficar só no travado, você tem que ter um jogo de cintura, sabe? Mas você não pode também baixar demais a cabeça, não, porque senão o negócio o buraco é mais embaixo, sabe? Agora uma provocação política, vou te fazer aí, ó. Que eu já ouvi isso de algumas outras pessoas, aí queria ver a sua opinião. Porque você fala assim, cara. E assim, eu conheço um pouco a sua visão política. Sim, então, com base nisso, você fala assim, olha, como é que é na sua cabeça você viver mamando na teta do governo, só que sendo que o salário é pago com base em impostos que as pessoas pagam, que recebem de iniciativa privada? No final é mais ou menos isso. Como que é a sua... Eu vejo de uma forma muito objetiva. Existe uma necessidade, o governo criou uma forma de suprir essa necessidade de pessoal e eu fui um dos que passou. Agora, o resto, foda-se.
Existe essa necessidade. Eu passei. Ah, você tá achando ruim? Vai lá e passa. Você tá lá, tem concurso. Passa, fica à vontade, gente. Você vai ser meu colega lá, sentar do meu lado. Sim. A gente vai trocar ideia. É porque tem eu falo assim, ai, Brunão, você é um hipócrita, Brunão. Eu cheguei numa idade da vida que essas coisas, essas paixões muito de hipocrisia, e é hipocrisia eu falar isso, né, que eu fico apontando o dedo na cara dos outros, que falo que influenciador tech é pior do que a Virgínia do Tigrinho, mas... foda-se a hipocrisia. Minhas contas estão sendo pagas, sabe? Eu tô pagando minhas contas e eu tô trabalhando também. Se alguém chegar lá e precisar, vai ser muito bem atendido. Vai ser excelentemente bem atendida por mim. Então, acabou, tá tudo cara. certo. Ué. e faz o L. E que se dane, cara. Faz o L, porra. Cara, no final é o jogar o jogo. A gente não tá falando de jogar o jogo aqui desde o início, praticamente? É isso aí, não é, pô? Sim, jogar o jogo. Mas tem essas questões. Mas eu não enxergo tão problemático, eu entendi essa provocação, eu não enxergo tão problemático assim, porque acaba que é um trabalho, sabe? Tipo, eu não tô só mamando na teta. E assim, se o público acha que eu tô tendo pouco serviço, gente, eu desculpo falar pra vocês, mas é vocês que trabalham demais. O ideal deveria ser isso. Não, mas aí cabe da população solicitar o quê? Solicitar que o serviço público tenha uma reestruturação, mantendo as garantias necessárias por lei, mas que a questão da produtividade melhore, mais investimento. Cadê o investimento? Porque você me falar que, não, a questão da produtividade, a produtividade de alguém no Brasil é menor do que de alguém nos Estados Unidos, não é por conta da pessoa, é por conta do recurso que a pessoa tem, sabe? A produtividade em um país da África, com a produtividade que a pessoa vai ter em Berlim, trabalhando numa fábrica, vai ser maior, não é por conta que o africano é incapaz, não, é por conta da estrutura. Do então, ambiente. Se a população está incomodada que o serviço público trabalha pouco, cadê o investimento no serviço público? É precarizado, gente. Vão lá dentro ver, todo mundo sabe, vai tirar carteira de trabalho, vai tirar carteira de identidade pra você ver. O pessoal usa aquelas impressoras matricial ainda, gente. Sabe? Tem uns teclados que até aqueles teclado branco que estão até amarelo, que é aqueles teclado antigo. Eu já fui em lugar não como servidor, mas como pessoa que usava mouse de bolinha. Sabe? Então é precarizado pra caramba. Aí não tem como a gente fazer, porque aí se você compara o meu trabalho com o trabalho de quem tá um técnico de TI do Bacen, a produtividade dele vai ser maior. Por quê? Porque o investimento que o Bacen tem em infraestrutura, em processos, em tudo, é infinitamente maior do que o que a gente tem. Sabe? Então, é uma questão que eu entendo a provocação, mas eu acho que o ponto da provocação é no investimento. Você quer produtividade? Bota investimento. Aí você fala, não, Bruno, é porque é serviço público. Não, gente, a Petrobras. A Petrobras criou um método de fracking, que é uma forma de extrair o negócio do xisto, óleo de xisto da rocha, que destrói menos do que o método que o mundo inteiro fazia. E a Petrobras foi espionada, e não só isso, o pré-sal. Quem criou a tecnologia? A Petrobras. Por quê? Porque teve investimento, e é público, mas teve grana. Bota dinheiro que o troço bomba. Agora, não... E uma coisa interessante, assim, só para fechar essa questão da universidade... tudo, né, velho? Sim, só para fechar... esse ponto da universidade, o Miguel Nicoleles, uma vez ele falou que ele, durante anos, ele foi pesquisador lá em... esqueci a
faculdade, uma faculdade pica dessas Ivy League lá dos Estados Unidos. Sim. Aí ele falou que ele ficou impressionado como que eles produziam tanta coisa e etc e tal. Aí diz que o orientador dele falou, você sabe a resposta disso? É 4%. Aí ele não entendeu. O que é 4%? É 4%. 4% do PIB estadunidense vem para investimento em pesquisa. Então, é isso, gente. É sobre investimento. A China não é mais produtiva. A China não é o país que mais produz paper acadêmico, inteligência artificial, porque o chinês, por natureza, ele é mais produtivo do que o brasileiro. Olha o investimento. Olha as top 100 universidades do mundo. Vê quantas você não consegue falar o nome. A maioria. Cara. Mas é que aquele é o problema do investimento a longo prazo, né, cara? E aí você não tem o retorno, não vai falar que, foi o fulano de tal que abriu aqui esse instituto, não sei o que lá, blá lá. Não, eu vou deixar pro outro. Aí vai ficando, né, velho? Esse problema político, ele é foda. Ele é foda e eu sinto a dor de todos os lados. Eu entendo o quão puto o cara de direita fica, eu entendo o quão puto o cara de esquerda fica, eu entendo o quão puto eu, que sou esquerdalha, que eu não me coloco nem no campo da esquerda, e nem em campo comunista, nem em campo de nada. Eu sou esquerdalha. Sabe, eu sou esquerdalho, porque eu critico a esquerda. Eu critico a esquerda. Se precisar, eu vou criticar. Você não vai conseguir me pegar aqui. Eu critico o Lula, critico a porra toda. Foda-se. Foda-se. Isso aí, cara. Quem paga meu boleto sou eu. Não é, não. Sou eu que pago o seu salário. Não, você paga pro governo. Aí o que o governo faz é problema do... sabe? É problema... Aí reclama lá com o governo. Pô, não falar isso. Qualquer coisa, o argumento é esse. Tô lá, eu que pago o seu salário. Paga bosta nenhuma, cara. Eu pago meu próprio salário também, ó que merda. Porque eu pago imposto. É uma loucura. É foda. Véio. Mas serviço público, no final das contas, é interessante, mas é uma proposta de vida, gente. Não é um como momento... opção, né, velho? A gente não põe nem como opção, pô. Não, tem que colocar, é muito interessante. E só vai crescer. E tem uma coisa do caralho que eu não falei, que uma coisa que o pessoal não sabe, principalmente a galera de dados. Gente, a Receita Federal... ela está se tornando uma agência de inteligência, porque a Receita Federal é onde você mais mexe com dados no Brasil, é onde você tem o maior acervo e é onde está mais precisando de gente que mexe com dados. Mas como é que você entra lá? Concurso público. Eles estão precisando tanto que eles estão terceirizando a galera da Serpro. Pegou emprestado o pessoal do Serpro para trabalhar, porque não tem... Tá difícil, gente, do Serpro e da Prodap, que é de processamento de dados. Eu fui fazer agora a declaração do imposto de renda, o bagulho já... Você abriu o softwarezinho lá, já tem a minha vida inteira lá, é só apertar e enviar, pô. Tá louco, velho. O bagulho é bruto tem a demais. vida inteira. Tem a vida inteira. Não, tem lá o CPF de pra quem você paga aluguel. Se você não colocar, ele já coloca pra você. Puf, aqui, ó. Você paga aluguel pra essa pessoa. É muito doido, velho. Não, isso tá aí bizarro. É dados de milhões de pessoas. É doido, cara. É grande. De 200 milhões. É o que mais tem. E tá se tornando uma agência de inteligência. Então, galera... assim, no serviço público você tem áreas de inovação, só que, por exemplo, é um dos concursos mais difíceis, porque o auditor fiscal ganha inicial é 27, salvo engano, é um dos concursos mais difíceis que tem. Mais difícil que isso, só o concurso mais difícil de todos, que é para diplomata. Porque diplomata você tem que agora falar o pessoal quer ir lá pro aeroporto, tá ligado? Sei lá, fiscal da Receita lá no aeroporto, lá por causa da série. Sim. E o interessante é que Receita Federal é uma carreira única. Então, para você, se você quer atuar com TI, você vai virar auditor da Receita e lá dentro, pela sua expertise, que você vai ser lotado na parte da TI. Mas se você não tiver expertise na TI, você vai ser só auditor. Que já é o maior cargo, é carreira única, você não tem especialização. A especialização você tem só até o analista. Todo mundo que ganha par metade. Não, mas o analista ganha metade do que o... Metade não, mas ganha bem menos do que o auditor e faz quase o mesmo trabalho. Só que tem aquela coisa,
Quem assina é o auditor. O nome que tá na reta é do auditor. Quem vai tomar processo é o auditor. Não é o técnico, não é o analista, não. Graças a Deus. É igual o aprovador do pull request, né, cara? Sim. Quem vai se ferrar não é o autor do pull request, é quem deu approve. É quem deu approve. Ué, eu fiz aqui, ó. Você não viu? Você deu approve? E aí? Você deu approve, o teste passou no teste, você aprovou. Acabou. Aí. Né? Ô, Brunão, você tá aí agora com um podcast novo, cara, chama Deploy de Quinta. O que é esse bagulho aí pra galera ouvir também? Eu e o Gomex, nós estamos fazendo, primeiro é um audiocast, primeiro só áudio, que a gente tá pegando as notícias mais interessantes da comunidade Dev e DevOps da semana e a notícia interessante da comunidade. Não tem nada de mainstream, não tem nada de peguei no tech, no sei lá o quê. Vazou dados. A gente até fala, mas a gente fala de uma forma voltada para a comunidade, sabe? Uma forma tá bem da hora. Tá. E o legal é que o nome Deploy de Quinta não é nem porque a gente pensa em soltar toda quinta, é para fazer um trocadilho com quinta-feira e quinta categoria, sabe? Porque para ser isso, pra ser uma coisa voltada para a comunidade. Seco Gomex é um louco de pedra também, velho. Nossa, o Gomex. Não, e começou porque a gente ficava trocando ideia no WhatsApp, um mandando notícia pro outro, falando, aí mandando áudio pro outro e sei lá o quê. Aí daí falou, vamos fazer um podcast? Vamos. Aí eu tô. Tá, eu e o Gomex, a gente tá fazendo falar de hard news e dar uma pincelada. E de vez em quando a gente traz convidados. Vamos convidar você um dia desses. Ai, que isso, cara. Vamos convidar Vossa Senhoria, ou então não, Vossa Maestria, né? Porque você tem título de maestro, não de mestre. Eu sou reitor da Linux Chips, então eu sou magnífico. Isso. Senhor magnífico. O Gus merda, Caetano, véio. Que merda. Que bosta, velho. Mas, pô, Bruno, primeiro obrigado aí, mano. Reitor que tem coleção de sneaker aí que eu vejo. Puta, velho, vou falar pra você, viu, mano? É o bagulho que eu mais gasto dinheiro é com tênis, velho. Eu sou um idiota completo, tá ligado? Eu só não gasto mais porque a minha mulher não deixa. Graças a Deus. Eu até queria, mas eu calço 50, então não consigo. Que isso, Bruno? Sério, eu calço 50. Só pra você ter uma noção, aqui, a referência do tamanho do meu tênis com a minha cabeça. Jesus amado, velho. Vamos mostrar o número. 17 Estados Unidos. Depois vocês veem o que é 17 Estados Unidos. Depois pergunta pro Cláudio. É bom, é por isso que você tá arrumando confusão com um monte de gente, cara. Qualquer coisa, fala assim, se quiser sair na mão, puta de um brutamonte de 2 metros, ninguém mexe mas com você, né? Não sou da briga, não. Eu sou da paz. Eu sou coraçãozinho de dorama. Às vezes eu só fico puto nos rios mesmo, mas na vida real eu sou bem mais tranquilo. Pô, mas é da hora demais, velho. Obrigadão aí, Brunão, mais uma vez aí, segundo episódio, já teve um outro lá, foi da hora demais trocar ideia com você de novo, velho. É sempre bom trocar ideia, pode me chamar sempre, e eu tô curtindo pra caramba o que você tá fazendo sozinho, que tá legal, eu gosto. É mesmo? É umas reflexões ali meio diferentes. É bom. É bom. Top. Tamo junto, Gus. Então tá bom. Valeu, Brunão, tamo junto. Valeu. É isso aí, galera, esse foi mais um episódio do Papinho Tech, espero que você tenha gostado, valeu, e até a próxima.